Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um giro aqui no canal do Pedrosa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a busca do Vasco por um novo treinador. Nosso Lucas Pedrosa aí tá em cima do lance, buscando informações, falando com fontes sobre a busca do Vasco aí para o substituto do técnico Fábio Carille, que foi demitido após a derrota para o Cruzeiro neste último fim de semana. Além disso, vamos falar também sobre a preparação do Vasco para a partida contra o Operário pela Copa do Brasil, e também vamos citar aí a situação vendo o volante Sforza, a vinda do volante Sforza para o Vasco da Gama, que foi parar na FIFA. Enfim, vem com a gente para mais um giro. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, qualquer rede social que você tiver, e também deixar a sua opinião aqui embaixo sobre os assuntos e sobre o noticiário envolvendo o Vasco da Gama. Enfim, deixe aí seu comentário, compartilhe o vídeo e vem com a gente para mais um giro do gigante aqui no canal do Pedrosa. E vamos começar o giro falando sobre a preparação do Vasco para a partida contra o Operário pela Copa do Brasil. O Vasco da Gama treinou nesta segunda-feira e hoje, quando estamos gravando esse vídeo, nesta terça-feira, realizou atividades no CT Moacir Barbosa e as duas atividades foi comandada pelo técnico Felipe Maestro. Técnico não, né? Diretor técnico Felipe Maestro, o Felipe Loureiro, que era o diretor técnico do Vasco da Gama, mas que assumiu interinamente o cargo de treinador após a demissão de Fábio Carille na partida contra o Cruzeiro, na derrota do Vasco da Gama contra o Cruzeiro. E o Vasco aí já se prepara porque vai viajar amanhã. O Vasco vai viajar aí para Ponta Grossa para se preparar para a partida diante do Operário, jogo aí que será fundamental para as pretensões do Vasco do ano, visto que o Vasco aí está buscando as Copas, está buscando um desempenho interessante nas Copas, a Copa do Brasil também paga bem, e o Vasco aí estará se preparando para esse jogo, que será apitado por Anderson Daronco, árbitro gaúcho aí, muito polêmico, já protagonizou algumas partidas bastante controversas no comando dos jogos do Vasco da Gama, e não só dos jogos do Vasco da Gama, jogos aí de outras equipes do país. E o nosso adversário, o Operário, promete fazer jogo duro para esta partida, não vender o campo. O primeiro jogo será realizado aí no estádio Germano Krieger, estádio aí do Operário, que o vascaíno tem boas lembranças, vai se levar daquele jogo do Alex Teixeira, que foi crucial para o acesso do Vasco do ano de 2022, e o Operário promete sim fazer jogo duro, visto que nesta temporada foi campeão do Campeonato Paranaense contra o Maringá. Afinal não teve nem o Atlético Paranaense, nem o Coritiba, os dois maiores clubes do estado, e o Operário disputou a final contra o Maringá e levou a melhor e foi campeão paranaense. No entanto, na Série B, o Operário está em 15º, com 5 jogos e apenas uma vitória. Mas o Operário aí promete sim fazer um jogo duro, é um adversário bastante difícil, e no sorteio sabemos que era um dos adversários aí mais difíceis dentre ali no pote 2. O Operário era uma das equipes mais difíceis, visto que era um dos times aí que está na Série B e que acaba sempre fazendo um jogo duro. Mas o Vasco aí tem a obrigação de passar, tem a obrigação de propor o jogo, tem a obrigação de vencer e avançar para a próxima fase e garantir também mais alguns milhões para os cofres combalidos do Gigante da Colina. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o volante Sforza, que veio para o Vasco aí em 2024, contratado pela 777 ainda, quando o Vasco era gerido sob a 777, e o News Old Boys, antigo clube do volante, acionou o Vasco na FIFA para que o clube pague aí cerca de 2,6 milhões de dólares referente à transferência do volante. No entanto, o Vasco se sente protegido pela jurisdição brasileira, visto que entrou em recuperação judicial, que engloba justamente essa temática das dívidas aí com clubes, com atletas, com funcionários, e o nosso Lucas Pedrosa esclareceu essa situação, e vou trazer aqui para vocês as informações que o nosso jornalista colheu para vocês e postou lá no Twitter. Enfim, confira aí o que o nosso Lucas Pedrosa falou no print que eu vou deixar para vocês lerem aí e se interarem mais sobre o assunto. Nosso Pedrosa aí bem informa que o Vasco é um clube que está em recuperação judicial, ou seja, está sob a jurisdição do país. E no entendimento jurídico, a FIFA ela acata a legislação do Brasil. A entidade máxima do futebol analisa cada caso de forma diferente e em cada situação de possível transfer ban, ela constrói um painel com juízes do mundo inteiro que vai avaliar caso a caso. E aí a pergunta que o torcedor se faz é: o Vasco ele vai estar protegido desse transfer ban? Que o Vasco vai ter uma janela de meio de ano importante, que o Vasco vai precisar fazer algumas correções de rota, mas o nosso Lucas Pedrosa trouxe a informação de que inicialmente a FIFA deve respeitar a legislação e com a dívida em recuperação judicial, e essa dívida estando em recuperação judicial, não notificar para essa situação. Porém, é um caso que é difícil de cravar que o Vasco está totalmente protegido, né? Visto que tem casos na FIFA que mesmo assim podem acarretar uma notificação
da entidade máxima aí para que o transfer ban seja realizado. Mas aí, se isso acabar acontecendo, o Vasco vai ter que pedir uma autorização ao plano de credores da recuperação judicial para pagar essa dívida de forma individual e não ficar impedido de fazer transferências nessa janela. E a conclusão é que o Vasco vai ter que aguardar a avaliação da FIFA, saber qual decisão vai ser tomada e agir de acordo com ela. E quando a notificação do transfer ban ela acontece antes da recuperação judicial, a FIFA geralmente não acata. Porém, no caso do Vasco, a notificação veio depois da recuperação judicial, já em prática. Ou seja, a expectativa é de que a FIFA respeite a legislação e essa dívida seja paga dentro da recuperação judicial. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E agora, para finalizar o giro desta terça-feira, vamos falar sobre o assunto do momento, o assunto que ronda os bastidores aí do Vasco da Gama, que tomou conta do noticiário, que é a busca por um novo treinador. O Vasco demitiu o técnico Fábio Carille após a derrota do Cruzeiro, e a diretoria entendeu que não havia mais margem para evolução no trabalho do técnico Fábio Carille, e o Vasco foi na opção que todo mundo já sabia que o Vasco iria, que era em Fernando Diniz, o principal alvo da direção há muito tempo, o treinador preferido do técnico Pedrinho e do diretor Felipe. Ambos aí admiram bastante o trabalho do treinador Fernando Diniz, gostam muito, nunca esconderam essa admiração e desde sempre já era sabido que Pedrinho ia buscar Fernando Diniz. Dito e feito, o Vasco aí busca a contratação do treinador aí, as conversas já foram abertas e o nosso Lucas Pedrosa informou sobre a situação no programa SBT Esportes Rio. Enfim, confira aí o que o nosso Lucas Pedrosa falou sobre Fernando Diniz, que inclusive a janela do meio do ano está em pauta. Confira aí as informações colhidas pelo nosso jornalista, Lucas Pedrosa. Bom, como o Pedrosa já havia adiantado, Fernando Diniz é o nome favorito da diretoria vascaína para assumir o time. Eu quero saber como é que estão as negociações. Dando boa tarde, Vene Casagrande, boa tarde, Lucas Pedrosa, tudo bem com vocês, meus amigos? Vou começar com o Pedrosa para falar dessa situação aí, Pedrosa. E aí, é quente, tá chegando o Fernando Diniz? E sua opinião, acha uma boa? Vamos lá, Flavinho, primeiro seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde ao Vene também. Ontem a gente trouxe que ele era o nome favorito, mas entre o nome favorito e fazer algum contato não tinha acontecido nada ainda. O Vasco, depois do programa aqui do SBT Esportes Rio, entrou em contato com o staff do jogador e já estão conversando exatamente com o staff do jogador, com o staff do técnico Fernando Diniz, já estão conversando de fato para poder chegar a um denominador comum, tanto em valores quanto também no projeto esportivo. O Fernando Diniz teve uma passagem recente pelo Cruzeiro onde ele ficou muito chateado com a forma como ele saiu de lá,
porque prometeram uma coisa para ele e não cumpriram nem metade dessas coisas. Ele chega num momento conturbado ali, de troca de SAF, de uma troca de elenco também, e aí prometem que ele teria tempo para trabalhar, ele quase é demitido, aí ele reclama, aí ele fica mais um pouquinho e no final das contas ele acaba demitido. Então, o que eu tenho de informação é que o contato do Vasco já foi feito, que o Fernando Diniz gosta muito do Vasco, apesar da última passagem dele não ter sido tão boa, até por conta do contexto do clube, Série B, ele tentou salvar ali um time bem fraco tecnicamente, e o Pedrinho e o Felipe são fãs confessos do próprio Fernando Diniz. Agora é tentar entrar em acordo financeiro e também mostrar esse projeto, porque o que ele precisa hoje é de respaldo. E além disso, o Vasco da Gama tem apresentado também um plano com reforços para o meio do ano. Porque, por exemplo, seja lá o Diniz ou não, o treinador que vier, Flávio, eu já falei isso aqui ontem, ele vai precisar receber peças. Porque assim, o elenco do Vasco é ruim? Não é ruim. Pode jogar melhor do que estava jogando com o Carille? Acredito que sim. Mas enquanto não preencher algumas lacunas, não dá para ficar criando expectativa de que esse time vai ter algo a mais ou vai ser algo a mais. Para mim, eu já falei aqui, é uma equipe de meio de tabela que vai brigar por uma Copa ali, ou outra ali por conta de São Januário, que é muito forte e tudo mais. Mas, independentemente do treinador que vier, eu não tenho grandes expectativas da temporada do Vasco. O ponto é, o torcedor quer ver o time jogar melhor. E para jogar melhor, a diretoria também tem que dar melhores reforços para o Fernando Diniz. Então isso também está sendo conversado, mostrando o plano para ele. Vale lembrar que, além do Operário, vai ter também o Palmeiras, tem o Puerto Cabello e o Lanús nessa sequência, digamos assim, que o Vasco vai ter aí nos próximos jogos. E depois tem 5 jogos no Rio de Janeiro em 6 antes da parada para o Mundial. Então vai jogar 4 em São Januário, 1 contra o Fluminense no Maracanã e viaja para São Paulo para pegar o São Paulo no Morumbi. Depois tem a parada. Então o Vasco, que não está no Mundial, vai ficar um mês para trabalhar. E isso também vai ser importante, seja lá para o Fernando Diniz ou para qualquer outro treinador. Então tudo isso está sendo conversado. Na quinta-feira o Felipe fica à frente mesmo, ele já deu até treino para essa partida contra o Operário, para aí sim chegar a um acordo. Nesse momento, essa é a novidade que a gente tem. E no mais é isso, minha rapaziada. O giro desta terça-feira vai ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, qualquer rede social que você tenha aí o seu acesso à sua conta. E também não esqueçam de seguir o @canal do Pedrosa no Instagram, que por lá estamos atualizando aí diariamente sobre o noticiário do Vasco da Gama com muita credibilidade, muita informação, sem chute. Se a gente tem notícia, a gente divulga. Se a gente não tem notícia, a gente não divulga. Enfim, compartilhem lá, sigam a gente lá, compartilhem os nossos posts. Estamos sempre produzindo muito conteúdo interessante para vocês, rapaziada. Enfim, no mais, é isso. Tamo junto, forte abraço e saudações vascaínas.